Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o treinador Vec e hoje eu tô aqui para demonstrar para vocês quais são as principais capacidades e valências físicas predominantes no MMA. O que um atleta precisa, tudo que um atleta e seu preparador físico precisam desenvolver de maneira planejada e científica para que o atleta consiga ali dominar o octógono. Mas antes de a gente continuar pro vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e também ativa aí o sininho das notificações. Então, vamos lá. Diferente de outros esportes, o MMA ele é acíclico, ou seja, ele não é cíclico, óbvio. Por exemplo, numa corrida, numa pedalada, os movimentos são muito repetitivos, sem muita previsibilidade. Por exemplo, o cara para pedalar tem que fazer basicamente flexão e extensão do quadril do joelho ali em cima ali da bike. É óbvio que tem outras coisas, mas a base do esporte é essa. O MMA ele tem uma imprevisibilidade muito grande, já que você não sabe realmente o que vai acontecer na luta. Um chute pode acabar com tudo, ou nenhum golpe pode ser trocado e o lutador já pode quedar o outro e finalizar. Você não sabe o que vai acontecer. Então a imprevisibilidade é muito grande. O atleta e o preparador físico deve preparar o seu atleta para ter todas as capacidades físicas desenvolvidas para que ele consiga se dar bem na maioria ou em qualquer situação. Mas para isso, tanto o atleta quanto o preparador precisam saber muito sobre o corpo humano e precisam saber a fundo sobre cada capacidade física. E aqui você vai conhecer um pouco sobre cada uma delas. Força. Força é a capacidade que um ou mais músculos têm de produzir tensão para se opor a uma resistência externa. A força vai depender obviamente das contrações musculares, e dentro dessas contrações nós temos alguns tipos. Os dois principais tipos que nós vemos no MMA é, primeiro, a contração isométrica, que pode ser vista quando um atleta está no clinch, um atleta está tentando dominar o oponente no chão, o atleta está tentando finalizá-lo, o atleta está pressionando contra a grade e etc. E também as contrações dinâmicas, que nós podemos observar em golpes com os punhos, com os cotovelos, com os joelhos, com os pés e etc. A força também pode se manifestar e ramificar para vários tipos, e três deles são muito importantes para o MMA. O primeiro é a força máxima, que é a maior força que o sistema neuromuscular pode produzir em uma contração voluntária. Segundo é a força explosiva, que é a relação da força expressa pelo tempo. E o terceiro é a força de resistência, que é a capacidade do organismo manter níveis de força, o atleta produzir força repetidas vezes ou por um período mais prolongado de tempo. Potência. A potência muscular pode ser definida como produto da força pela velocidade. Nós podemos observar essa valência física no octógono nas ações explosivas que os atletas tomam, como por exemplo joelhadas voadoras, golpes muito contundentes, golpes que geralmente causam um nocaute, takedowns e etc. A velocidade pode ser definida como a capacidade de executar ações motoras em um espaço curto de tempo. Percebemos essa capacidade física no octógono em várias situações onde o atleta deve antecipar, decidir e reagir aos estímulos externos promovidos pelo seu oponente. Dentro dessa valência física, nós também temos algumas ramificações. Velocidade de percepção, que é a capacidade que o atleta tem de perceber o início da ação motora do seu oponente. Velocidade de antecipação. Após perceber a ação motora do oponente, o atleta é capaz de antecipar uma reação à ação do oponente. Velocidade de decisão. Tomar uma rápida decisão sobre o que fazer em um curto espaço de tempo. Velocidade de reação é o tempo que o indivíduo demora a reagir, ou seja, é a soma de todas as anteriores. E a velocidade dos membros, que é a movimentação, o indivíduo ser capaz de movimentar os braços ou as pernas da maneira mais rápida possível. Flexibilidade. A flexibilidade é a valência física que condiciona a capacidade funcional das articulações de se movimentarem dentro dos limites ideais de determinadas ações. Alguns autores e cientistas relatam que existem níveis ótimos para se desenvolver a flexibilidade nos esportes de combate e também na maioria dos esportes. O que isso significa? Que não adianta você querer desenvolver um nível extremo de flexibilidade, que isso pode prejudicar a sua performance. Existe um nível a se atingir que é o nível ótimo.
Além disso, é desnecessário e prejudicial. Os benefícios da flexibilidade vão muito além da prevenção de lesão. Inclusive, isso aí é um fator que ainda não está tão estabelecido na literatura. Apesar de alguns autores citarem isso, outros falam que a força é mais importante para a prevenção. Mas os benefícios da flexibilidade podem ser melhor eficiência nas técnicas, maior economia de energia devido à maior eficiência que o atleta vai ter nos movimentos e a maximização de todas as outras valências físicas. Coordenação. Essa valência física depende de todas as outras, já que quanto melhor for a coordenação do atleta, maior vai ser o número de unidades motoras que ele vai conseguir ativar durante um movimento para produzir mais força, melhor vai ser o gesto motor dele, as ações vão ser mais eficientes, já que os músculos vão se contrair de uma maneira extremamente eficiente para realizar aquele movimento. Basicamente, a coordenação é a capacidade que o atleta tem de realizar vários gestos motores de uma maneira rápida, eficiente, com perfeição e com precisão. Ou seja, ele tem que estar, todas as outras valências físicas têm que estar desenvolvidas para que o atleta atinja uma boa coordenação. E por último, nós temos a famosa resistência. Resistência é a capacidade de realizar uma ação de uma maneira contínua e sustentável. A resistência pode ser apresentada de duas maneiras. Primeira, pela via oxidativa, ou seja, a resistência aeróbia, que é nada mais nada menos que a capacidade física de manter por longos tempos esforços de intensidades média a baixa. Nessa categoria também se encaixa a resistência muscular localizada, capacidade de realizar por um período longo o mesmo movimento em um mesmo ritmo e com a mesma eficiência. E pela via glicolítica, nós temos a resistência anaeróbica, que é a capacidade física que permite que um esforço seja mantido por um determinado período de tempo, aonde o consumo de oxigênio devido à intensidade do esforço supera a absorção do mesmo. E por essa via, como eu já mencionei antes, existe a resistência de força, onde o atleta deve ser capaz de expressar força por um período maior de tempo ou repetidas vezes durante o combate. Aqui também se encaixa a potência de resistência, que é repetir ações potentes por períodos mais longos ou por repetidas vezes, e também a velocidade de resistência, que, igual às outras, capacidade de expressar ações velozes com bastante velocidade por repetidas vezes durante o combate. Pessoal, então foi isso. Essas foram as principais capacidades físicas que você deve saber para desempenhar bem no seu esporte, caso ele seja o MMA, ou o preparador físico deve ter conhecimento. Sem isso, esse conhecimento básico, é impossível fazer uma preparação física de qualidade. Para ter noção da complexidade, o preparador deve ter tamanha eficiência intelectual no desenvolvimento de periodização e também experiência prática, trabalhando com atletas, para deixar o atleta com todas essas capacidades físicas muito bem desenvolvidas, o que vai levar obviamente muito tempo, mas é um trabalho que deve ser continuamente, progressivamente, para melhoras dessas capacidades. Beleza, pessoal? Aqui é o treinador Bruno Antunes Vecchia e até o próximo vídeo.